Bíblias e abrindo em Lucas 17. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, Santo Deus. Aleluia, Jesus. Começar fazendo a leitura. Acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependa-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis essa amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Pode aceitar. Aleluia. Aleluia, a Deus da glória. Jesus está dizendo que no mundo sempre vai ter pessoas que causam escândalos, ou seja, pessoas que tentam fazer os outros pecarem ou se afastarem de Deus. Mas Deus diz que quem faz isso vai ter que prestar conta diante dele. Deus usa uma imagem muito forte no versículo 2, que é ser jogado no mar com uma pedra no pescoço. Ele quer dizer que nem isso é pior do que fazer o nossa irmã pecar contra ele. Ele usa isso para mostrar para nós como é grave fazer alguém tropeçar na fé. Principalmente as pessoas que estão chegando agora na igreja, que são novos convertidos, que estão reconciliando, que são fracos espiritualmente. Um exemplo disso é Pedro, porque por um momento tentou impedir Jesus de ir à cruz. Em Mateus 16, do versículo 22 ao 23, se os irmãos quiserem acompanhar. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus repreende Pedro com firmeza, mostrando que até pessoas que são próximas de nós, tipo um amigo da escola, faculdade, trabalho, pode fazer a gente tropeçar na fé sem perceber. Por isso, precisamos estar sempre ligados nas nossas atitudes, na nossa tarefa, para a gente não fazer ninguém tropeçar na fé, e ligado às pessoas que estão andando com a gente, para a gente perceber quando ela tentar nos derrubar espiritualmente. No versículo 3, Jesus ensina que devemos corrigir o erro de quem peca contra nós, mas não de forma grosseira, e sim de forma amorosa. E se a pessoa se arrepender, a gente deve perdoá-la. Ou seja, Deus pede pra gente não guardar rancor no coração, mas também não fingir que nada aconteceu. Primeiro devemos corrigir a pessoa e depois perdoá-la. Um exemplo claro é José, que foi traído por seus irmãos e mesmo assim os perdoou e os ajudou. José foi traído por seus irmãos, foi vendido no Egito, mas mesmo assim perdoou eles. E José percebeu e entendeu que o plano de Jesus era maior do que a dor que ele sofreu com seus irmãos. No versículo 4, Deus nos mostra que o perdão deve ser constante. 7 vezes significa várias vezes, não só 7.
ele quer dizer que a gente deve estar sempre disposto ou disposta a perdoar, mesmo que a pessoa erre repetidas vezes. Tipo, alguém fala algo que você não gosta várias vezes no dia, você fala com a pessoa, mas ela continua fazendo aquilo para te magoar. Mas se ela perceber e falar que está realmente arrependida, pedir desculpas sinceramente, a gente deve perdoar. Não guardar mágoas no coração, ficar triste com essa pessoa. Isso mostra o coração de Deus, que sempre está disposto a nos perdoar. Mesmo a gente pecando várias vezes e pedindo perdão, se a gente pede um perdão sincero, Deus sempre está disposto a nos perdoar. Como faz na parábola do filho pródigo, que o filho pediu a sua parte da fazenda, foi embora, gastou todo o seu dinheiro, ficou arrependido, voltou para casa. Depois de tudo que ele fez, o pai dele ainda mesmo assim perdoou ele. No versículo 5, os discípulos perceberam que perdoar tanto e viver desse jeito é difícil. Então eles pedem mais fé para Deus e para Jesus. Jesus responde que não é o tamanho da fé que importa, mas ter fé verdadeira, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, que é minúsculo. Deus mostra que não é o tamanho da nossa fé que importa, mas sim se realmente é uma fé verdadeira. Mesmo com uma fé tão pequena, coisas enormes podem acontecer, porque o poder vem de Deus, mas não das nossas forças. Um exemplo disso é Davi, que com fé derrotou o gigante Golias com apenas uma pedra pequena. Outro exemplo também é Abraão, que creu na promessa de Deus, mesmo sem ver o cumprimento imediato. Então Deus fala pra gente ter fé, mesmo que pequena, ter fé nas coisas que, se for de Deus, realmente vai acontecer. Até aqui Deus falou, e o resumo de tudo isso é que a gente não deve ser motivo de tropeço para ninguém e nem deixar ninguém ser motivo de tropeço para a gente. Que precisamos vigiar a nós mesmos e perdoar quem realmente se arrepende. Aleluia, Espírito de Deus. O perdão deve ser constante, não só 7 vezes, né? Tem toda hora que alguém tem um tipo de perdão, se for sincero, mesmo você deve perdoar. E mesmo com uma fé pequena, quando sincero, tem grande poder. Se você tem uma fé pequena, mas você crê, mesmo pequena, você crê que algo vai acontecer, Deus está falando que realmente vai acontecer, mesmo com a sua fé pequena. E foi até aqui que Deus nos usou para nos